Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Jaime de Moura, do canal A Bíblia Fala. Entra lá no YouTube, entra lá no YouTube, dê o seu like, se inscreva no canal, tá? E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Eu já estou vendo aqui, parece que já está conosco o pastor Antônio Jorge, a Gabriela Martins e mais algumas pessoas vai entrando no decorrer da live. Eu estou um pouco ausente de fazer live porque eu não estou querendo mais fazer live de 40, 50, 60 minutos. Por quê? Porque vai cansar as pessoas, né? Eu não quero fazer live assim com muita delonga, exceto quando eu atingir aí os meus inscritos no YouTube, para mim fazer as lives interativas e criar grupos de estudos, né? Porque essa é a intenção do canal, é criar grupos de estudo para a gente estudar a Bíblia, grupos de perguntas e respostas. Esse é o meu objetivo. Então eu não quero fazer lives com muita delonga, eu quero fazer toques assim de 10, 15 minutos, né, para não cansar as pessoas. Mas eu acredito que nós vamos chegar lá. Um outro problema meu inicial é que eu não tinha nenhum tipo de conhecimento em tecnologia, não em tecnologia em si, né? Mas assim, dessa nova modalidade, né? Dessa nova modalidade da gente aí. Eu passei 40 anos pregando só em púlpito, né? Aí de repente a gente vem com um púlpito virtual, uma coisa totalmente nova, né? Porque na igreja você está olhando para as pessoas e aqui eu estou olhando para mim, né? E às vezes não posso nem prestar muita atenção nos nomes que estão aqui, porque senão vai fugir do meu raciocínio, daquilo que eu quero falar, né? Mas devagarinho a gente vai caminhando e vai chegando lá. Então, mais uma vez aqui, eu quero pedir que você entre lá no meu canal no YouTube, o canal A Bíblia Fala, dê o seu like lá, se inscreva no canal, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Pois bem, mas para a gente iniciar, né, nós vamos fazer então uma oração, né, para a gente poder iniciar, para a gente poder começar. Vamos pedir a direção de Deus em tudo aquilo que nós vamos falar. Então vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, sela a Tua palavra no nosso coração, na nossa mente e na nossa alma. Pai, nos abençoe nesta tarde. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Que o Senhor possa nos direcionar, que o Teu Santo e Bom Espírito, Pai, esteja na condução daquilo que nós vamos falar nesta tarde. Derrama da Tua graça sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que estão me acompanhando nesse momento. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Meus queridos, nós sabemos que o assunto recorrente agora, mesmo que a gente queira fugir do assunto, essa guerra lá no Oriente Médio,
precisamente esse conflito entre Israel e o Hamas. Se bem que nós sabemos que não é só com o Hamas que Israel está enfrentando uma batalha. Israel está enfrentando uma batalha também ali no norte de Israel, precisamente ali no Líbano, na Síria, no Líbano, com outros grupos terroristas, o Hezbollah e outros grupos terroristas que estão ali no Irã, né? Principalmente esses grupos são financiados pelo Irã, né? O Irã está por trás de tudo isso. Nós sabemos que o Irã é arqui-inimigo de Israel e tem financiado esses grupos terroristas para destruir a nação de Israel. Meus queridos, a questão que muita gente pensa que essa luta se trava no sentido da criação do Estado palestino, porque eles querem um Estado palestino. Eu já disse aqui que não existe um povo palestino com essa etnia, não existe. Não existe uma língua palestina, não existe uma cultura palestina, né? Uma nação é identificada por sua língua, por aquilo que eles falam. Não tem uma moeda palestina, não existe, né? E também, se a gente for analisar, o problema não é tanto a criação do Estado palestino, porque Israel concorda com isso, já houve um acordo de Oslo, né? Onde Israel concordou que os palestinos tenham o seu território, desde que eles reconheçam a existência de Israel e eles possam viver em paz mutuamente, tanto os palestinos como Israel. Israel, meus queridos, é shalom, Israel é paz, né? A palavra Jerusalém quer dizer a cidade da paz, shalom. Israel é paz, Israel quer paz. Se a gente for analisar ao longo da história, Israel nunca invadiu nenhum território desde a sua existência. Israel nunca invadiu. Mas ao longo de toda a história, Israel vem sendo invadido por outras nações, e essas nações querem o quê? Eles querem o extermínio de Israel, eles querem que Israel desapareça do mapa. Não é que aqui a gente tem um lado só de defender Israel. Não, Israel também tem os seus defeitos, né? Tem os seus problemas. Tem hora que a gente sabe que Israel também extrapola um pouco, né? Mas Israel constantemente é atacado por essas nações. Como nós vimos agora, aconteceu agora recentemente, no dia 7 de outubro, Israel foi atacado por terra, pelo mar, pelo ar, né? Foi um ataque terrível e houve baixas, né? Houve muitas baixas, muita morte. Eu estava essa semana acompanhando, e quando Israel apresentou os vídeos do ataque do Hamas em uma das reuniões da ONU, das Nações Unidas, Israel apresentou os vídeos do ataque, né? O terror, crianças sendo decapitadas, velhos, mortos, todo o horror que houve no dia 7 de outubro. Vários jornalistas saíram chorando da sala, né? Só que esse vídeo, ele não foi exposto para toda a mídia internacional, para toda a imprensa internacional. Ele foi apresentado somente ali na ONU, né? E mesmo assim, para nosso espanto, a ONU nunca tratou
o grupo do Hamas como um grupo terrorista. A ONU nunca tratou, nunca tratou. Eles nunca consideraram, ou nunca considera, ou nunca disseram em uma das suas reuniões que o Hamas é um grupo terrorista, que o Hezbollah é um grupo terrorista, né? Eles têm o Hamas como um grupo que está defendendo a criação do Estado palestino, mas oficiosamente o Estado palestino ele já existe, Mas eu tenho recebido algumas ligações de algumas pessoas, alguns irmãos, que me perguntam: Pastor Jaime, essa palavra Gaza, ela existe na Bíblia? Ela está na Bíblia? Existe uma profecia relacionada a esse conflito em Gaza? Eu quero dizer para você que diretamente não, mas indiretamente sim. E dizer que sim, também existe sim, né? Existe. As pessoas falam: mas existe essa palavra, pastor Jaime? Existe essa palavra Gaza na Bíblia? Onde nós encontramos? Existe. Existe no livro de Juízes, né? No período ali do conflito de Sansão com os filisteus. Existe também no livro de Juízes, no livro de Josué. Eu vou ler para agora aqui no livro de Josué, no capítulo 13 do livro de Josué, nós vamos ver essa palavra Gaza, né? Essa cidade de Gaza. Agora, o que nós temos que entender é que hoje se fala o quê? Na faixa de Gaza. É uma faixa só. É só o lado sul que restou dos conflitos anteriores. É só o lado sul que restou. Realmente é só uma faixa, né? Não é toda a Gaza da época de Josué, da época de Sansão, da época dos juízes, né? Não é mais aquela Gaza não, mas existe lá ainda uma faixa, uma pequena faixa do lado sul, né? Aonde Israel cedeu para os palestinos, né? Para que os palestinos pudessem ter o seu território e eles pudessem viver em paz. Pois bem, logo que Israel entregou a faixa de Gaza para o domínio dos palestinos, né, para que os palestinos pudessem governar Gaza e tomar conta do seu próprio destino e reger o seu próprio destino e administrar Gaza como um território, né, como um novo país que teria que ser homologado pela ONU num futuro bem próximo, porque os acordos bilaterais iniciais já tinha sido feito lá atrás, né? Esses acordos já estão em curso. A única coisa que precisa para que isso possa ser homologado e que os palestinos tenham efetivamente o seu território é os palestinos parar de atacar Israel e reconhecer o Estado de Israel, o que não houve até hoje, porque logo que os palestinos tomaram posse de Gaza, o que aconteceu? Eles deixaram com que esse grupo terrorista Hamas se infiltrasse no meio deles, né? Posteriormente, o Hamas se tornou um partido político legal. Houve uma disputa lá em Gaza pelo poder, e é lógico, né? Como não poderia ser diferente, Hamas elegeu a maioria do parlamento lá, se bem que a gente sabe que morreu muita gente, morreram várias pessoas, quase 200 pessoas que se opôs ao Hamas, eles morreram, né? Então, na realidade, o Hamas chegou pela força também no parlamento lá em Gaza, chegou pela violência, matando vários palestinos.
E o Hamas tem sido uma peste lá para o povo palestino, né? Eles têm oprimido o povo palestino. No fundo, a maioria do povo palestino, eles querem se livrar do Hamas, porque eles sabem o que o Hamas significa lá dentro do seu território. Vocês estão pensando que os palestinos têm liberdade lá com o Hamas? Não tem, não. Os palestinos não têm liberdade lá com o Hamas, não. A gente viu recentemente agora lá o hospital de Rafah, né, que Israel conseguiu dominar, está sob o domínio de Israel. A imprensa devagarinho está mostrando que os palestinos eles têm mais de 500 quilômetros de túnel. Os irmãos já imaginaram só que 500 quilômetros dá para se percorrer várias cidades, né? Eu vou exemplificar aqui o estado do Paraná, que tem uma cidadezinha em cima da outra, São Paulo também, interior de São Paulo, Minas Gerais, né? E outros estados têm assim os seus municípios muito próximos um do outro. Então eles têm mais de 500 quilômetros de túnel. Para que esses túneis? É para eles se esconderem, né? Para eles se esconderem. E da onde entra todo esse armamento que vem do Irã, o arqui-inimigo de Israel, que financia esses armamentos, eles entram clandestinamente, eles entram ali pelo Egito, pela Cisjordânia, né? E entra ali em Gaza, né? Todo esse arsenal bélico, né? Todos esses foguetes que é lançado contra Israel, vem lá do Irã. O Hamas ele não tem como fabricar armas, ele não tem como, é um grupo terrorista. Isso procede tudo lá do Irã, né? Vem do Irã, que quer destruir o Estado palestino. O Irã, meus queridos, e os países árabes, a maioria dos países árabes, eles não querem o Estado palestino, eles querem a destruição do Estado de Israel. Só que Israel não vai ser destruído, jamais Israel vai ser destruído, jamais Israel vai perder uma guerra, porque se Israel perder uma guerra, Israel deixa de existir, e se Israel perder uma guerra, a palavra de Deus cai por terra, né? A palavra de Deus ela vai cair por terra. Mas eu vou voltar aqui para responder uma pergunta que as pessoas têm feito, e está sendo bem recorrente, né? Porque às vezes a gente tem muita curiosidade. Eu estava falando que Gaza, existe sim a palavra Gaza na Bíblia, no livro, nós vamos ler então o livro de Josué, o capítulo 13 do livro de Josué diz assim: esta é a terra que resta, todas as regiões dos filisteus e dos Jesuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte. Todo esse território considerado cananeu abrange a região dos Aveus, isto é, dos 5 chefes filisteus, governantes de Gaza. Olha aí, 5 chefes filisteus, governante de Gaza. Agora o mais interessante é o seguinte: esse povo palestino, eles não são filisteu. Esse povo palestino, os filisteus, eles eram ismaelitas, né? E essa etnia não existe mais. Os filisteus deixaram de existir há 2.600 anos atrás. Eles eram grandes inimigos de Israel. Pastor, da onde que os filisteus vieram? Da onde que eles vieram? Qual a origem dos filisteus? Qual é o berço dos filisteus? Da onde eles vieram? Interessante, né? É lógico que a gente não tem como discorrer em várias passagens da Bíblia
para a gente explicar aqui, porque isso delonga muito tempo e eu já estou dizendo que eu não quero fazer live assim com muita delonga, mas ao mesmo tempo, quando a gente começa a falar, a gente tem que explicar o assunto, né? Não tem como a gente começar e deixar as pessoas curiosas sem a gente concluir pelo menos o assunto que nós estamos propondo a discutir, né? Então, nós estamos discutindo sobre Gaza, sobre a origem dos filisteus, que não existe mais. Os filisteus, eles deixaram, como eu disse aqui, de existir há 2.600 anos atrás. E da onde eles vieram? Qual era a origem dos filisteus? A origem dos filisteus, nós encontramos, eles vieram de Creta, né, de uma ilha na Grécia. Os filisteus, eles foram destruídos, né, assim como as 7 nações cainitas, né, os aveus, os jebuseus, né, eles também deixaram de existir. E aqui a Bíblia diz assim: a região dos aveus, isso dos 5 chefes filisteus, governantes de Gaza, de Asdote, de Ascalon e de Gate e de Ecrom. Resta ainda desde o sul toda a terra dos cananeus, desde Ara, dos sidônios até a Feque, a região dos amorreus e dos jebuseus, e todo o Líbano, para o leste deste Beal-Gade, ao pé do monte Hermon, até Lebo-Amate. Então, são etnias, são povos que foram destruídos, que não existe mais. Não existe mais. São etnias, são povos que os amorreus. Aonde estão os aveus? Aonde estão os heteus? Aonde estão os filisteus? Né? Então, historicamente e biblicamente, nós podemos analisar que o povo palestino não é e não são descendente dos filisteus. E recentemente, a arqueologia, eles acharam um cemitério arqueológico, e nesse cemitério eles descobriram que era um cemitério dos filisteus. E foi feito então um exame de DNA para ver se os palestinos eram descendentes dos filisteus. E para a surpresa de todos, foi constatado agora cientificamente, através de exame de DNA, que os palestinos não têm sua origem nos filisteus. Eles não são descendentes dos filisteus. Os palestinos são árabes, né? A palavra árabe, ela quer dizer mistura. Os palestinos é uma mistura de Ismael, de Esaú, e vou dizer mais para vocês, viu? Tem até uma misturazinha de Nimrod também no meio deles. A própria palavra árabe já quer dizer mistura. Então é um povo misturado. Eles nunca foram descendentes dos filisteus, e agora está provado, cientificamente está provado, né, que eles não são descendentes. Essa terra de Gaza, na realidade, esse território de Gaza, ou a faixa de Gaza, tudo pertence a Israel, é tudo território de Israel. Mas Israel, como não quer guerra com ninguém, como não quer conflito com ninguém, né? Então Israel concordou em ceder, como toda a Cisjordânia também é território de Israel. Israel cedeu território para o Egito também. De toda a terra de Israel que nós encontramos na Bíblia, que Deus deu, todos os termos demarcados por Deus na Bíblia, que Deus deu
para Israel, para Abraão, para os descendentes de Abraão, Israel hoje ocupa 13% desse território dado por Deus. 13%, pasme, 13%. Né? É menor do que o estado de Sergipe. É 50% o tamanho do estado do Rio de Janeiro. E veja bem, mesmo assim, Israel hoje tem um dos exércitos mais moderno do mundo. Israel tem um dos armamentos mais modernos do mundo. Israel, sendo tão pequeno, é tão temido pelo mundo todo, né? Pelo mundo todo, porque senão eles já teriam destruído Israel ao longo de todo esse tempo. Mas eu quero deixar uma palavra no livro, está no livro de Jeremias, livro de Jeremias, no capítulo 31 do livro de Jeremias, aonde Deus hipoteca a sua palavra em relação a Israel. Diz assim, livro de Jeremias, no capítulo 31, a partir do versículo 35. Deus diz assim, é Deus que está dizendo, não é eu, é a palavra de Deus. Eu estou com a palavra de Deus na mão. Se você quiser também abrir a sua Bíblia aí, se você quiser ir lá para o livro de Jeremias, no capítulo 31, a partir do versículo 35, diz assim: assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que guia o mar, para que as suas ondas rujam, e o seu nome é o Senhor dos Exércitos. Somente se esse decreto desaparecerem de diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Então, olha que palavra fortíssima, olha que profecia fortíssima. Deus está dizendo, se a estrela que ele criou, né, se o sistema criado por Deus, o sistema solar, a lua, as estrelas, né, que é sustentado por Deus, deixarem de existir, então Israel também deixará de ser uma nação diante de Deus para sempre. Mas não é isso que a Bíblia diz, que Israel vai deixar de ser uma nação para sempre. Assim diz o Senhor, se os céus em cima puderem ser medidos, e os alicerces da terra abaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel por tudo o que eles têm feito, diz o Senhor. Então a Bíblia diz que mesmo que as extremidades de todo o ecossistema criado por Deus deixar de existir, então Israel também vai deixar de ser uma nação diante de Deus. Israel vai deixar de existir diante de Deus. É por isso que eu estou falando que Israel nunca perdeu uma guerra, nunca vai perder uma guerra. Israel nunca vai deixar de existir, né? Porque Israel é o povo escolhido por Deus. Qual é a origem de Israel? A origem de Israel nós encontramos no capítulo 12 do livro de Gênesis, né? Logo após o evento da Torre de Babel, no capítulo 11 do livro de Gênesis, onde Satanás incita Nimrod a se rebelar contra Deus, né? E criar ali um sistema contra Deus, né? Uma cidade, um centro de atividades comerciais, uma torre, que é a religião pagã, a diversidade religiosa, e um nome célebre, que é para o seu filho no futuro
o seu filho anticristo. Para se opor a isso, o que Deus fez? Deus escolhe então Abraão, né? E os descendentes de Israel, eles são filhos de Abraão. Eles são descendentes de Abraão. Então Deus escolheu Abraão e Deus fez promessas. Promessas que essas promessas que Deus fez, elas são eternas, né? Elas são eternas. Nós encontramos no livro de Deuteronômio, Deuteronômio 7, a Bíblia diz que Deus, vamos ler aqui, que Deus não tomou prazer em Israel. Deus não escolheu Israel porque Israel era uma nação melhor do que as outras, ou era mais grande do que as outras, mas Deus escolheu Israel porque Deus amou Israel. Então, foi uma escolha soberana de Deus, né? Soberana de Deus. Como eu disse inicialmente, Israel tem seus problemas, como nós também temos os nossos problemas. Israel tem dado muito trabalho para Deus? Sim, tem dado. Israel adorou outros deuses nos montes? Sim, adorou. Israel tentou abandonar Deus num certo momento. Nós encontramos isso no capítulo 8 do livro de 1 Samuel. Nós encontramos quando Israel tentou deixar Deus de lado, né? Eles chegaram em Samuel e pediram que eles queriam ter um rei, né? Como as demais nações. Quer dizer, eles queriam sair do sistema que eles eram governados por Deus, teocrático, para um sistema democrático, né? Como as demais nações praticam hoje, que é o sistema democrático. Então eles chegaram para Samuel e pediram: Samuel, você já está velho, você já está com uma série de problemas, aliado a isso, os seus filhos também vêm dando problema, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos resolver esse problema aí. Nós queremos que você eleja um rei, né? Que nós sejamos governados por um rei, como as demais nações são. E isso nós podemos analisar lá em Samuel capítulo 8, que entristeceu muito o coração de Samuel, né? Então Samuel, o que ele fez? Ele ficou num canto de uma parede sem saída. Mas ele recorreu a Deus, ele foi sábio, né? Samuel foi sábio. Eu acho que sempre quando a gente tem um problema, que esse problema parece insolúvel, a gente tem que recorrer a Deus. E ele recorreu a Deus, ele foi e falou com Deus, falou: Senhor, o teu povo, eles não querem mais que eu governe sobre eles, eles querem ter um governo como as demais nações têm, eles querem ter um rei. E qual foi a resposta de Deus para Samuel? Deus disse assim: olha, Samuel, não é você que o povo de Israel está rejeitando. Não é você que eles não querem que governe sobre eles, ou que governe sobre eles. Eles estão rejeitando o meu governo. Eles não querem que eu governe sobre eles. Mas faça o seguinte, atende o pedido do povo de Israel, atende. Escolhe um rei, né? Escolhe um rei para que governe sobre eles. Agora, fala para eles também que eles terão que pagar imposto, né? Os filhos deles vai ser escravo do rei, eles vão ter que obedecer o rei, os filhos deles vão ser levados para o palácio como rachadores de lenha e trabalhadores não assalariados e todas essas questões aí e assim por diante. E o povo aceitou e foi escolhido um rei, né? Nós sabemos que foi escolhido até pela sua beleza, que é Saul, e nós conhecemos o desastre
de Saul para o povo de Israel, né? Um rei que foi escolhido pela beleza, não pelas suas qualidades, e que foi um peso para os israelitas, né? Para os israelitas. Então, Israel, ao longo da sua existência, eles vêm dando problema para Deus. Olha, se nós analisarmos, Israel faz 2000 anos que Israel rejeita Jesus, né? Que Israel não aceita Jesus, que eles vêm negando categoricamente que Jesus é falso, que Jesus é um trapaceiro, que Jesus é um embusteiro, né? Isso são palavras deles, lá no livro de João, são palavras deles, que Jesus era um embusteiro. Até quando, né? Até quando o Senhor vai nos deixar em suspense? Se o Senhor é filho de Deus, fala. Jesus já tinha pregado, já tinha falado, né? Jesus veio para eles. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não aceitaram. Mas, mesmo de tantos fatos recorrentes com a vida de Israel, de tanta desobediência, né? Esse povo vem desobedecendo a Deus sistematicamente, né? Sistematicamente, o ponto de lá no livro de Isaías, no capítulo 29, no versículo 13, Deus falou com eles. Deus falou: olha, vocês me honram, né, com os lábios, vocês me louvam com os lábios, né, mas o seu coração, o coração de vocês, está longe de mim. Às vezes, meus irmãos, nós louvamos a Deus, nós adoramos a Deus, estamos dentro da igreja batendo palma, né? Cantando, louvando a Deus, né? E muitas pessoas às vezes tentam demonstrar que está muito consagrado e fala em línguas, né? E bate palma, e pula, e dança, né? Isso acontecia com o povo de Israel também, mas é só da boca para fora. É só da boca para fora, é só o reteté. É só o reteté. Mas cadê o coração? Cadê o coração? O coração está longe de Deus. O coração está longe de Deus. Olha, Jesus, a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, veio para Israel, né? E eles passaram batido, mas nem por isso Deus vai rejeitar Israel. Deus está falando que nem por isso. Só se a lua deixar de existir, o sol deixar de existir, né? Se todo esse sistema que Deus criou deixar de existir, então Israel também deixará de ser uma nação diante de Deus. Deus jamais, nós encontramos lá no capítulo 11, do livro de Romanos, que eu já preguei sobre isso aqui e não tenho tempo de discorrer agora, mas que Deus jamais vai abandonar o seu povo. O apóstolo Paulo chega a falar assim: abandonou Deus o seu povo? Ele fala: de modo nenhum, essa hipótese não existe, essa possibilidade não existe de Deus abandonar Israel, porque eu também sou israelita, né, da tribo de Gamaliel. O próprio apóstolo Paulo era judeu. A igreja que é um mistério, que nós fazemos parte da igreja, ela está enxertada na oliveira. Houve a primeira, a igreja nasceu judaica. Nos primórdios, né, a igreja do primeiro século, ela era toda judaica. Os apóstolos todos eram judeus, todos. A Bíblia que nós temos na mão é judaica. Foram mais de 40 homens usados por Deus, todos judeus, exceto parece Lucas, né? O médico Lucas, que não era judeu. Os demais todos são judeus. Então nós temos uma Bíblia judaica, nós temos uma igreja judaica, né? Então o que houve? Nós encontramos lá na Assembleia de Jerusalém, no capítulo 15,
do livro de Atos dos Apóstolos, que também eu não tenho tempo de discorrer aqui, mas depois você pode ler lá. Nós tivemos um concílio ali, né? Nós tivemos um concílio, nós tivemos uma assembleia para normatizar a igreja que nós temos hoje. Então houve uma transição, né, de uma igreja judaica cristã para uma igreja cristã centrada em Cristo Jesus, para uma igreja cristocêntrica, uma igreja centrada em Cristo Jesus, numa nova aliança, meus queridos irmãos, uma nova aliança. Isso que é denominado hoje de Novo Testamento, na realidade não é Novo Testamento não, isso aqui é uma nova aliança, é uma nova aliança. Nós encontramos essa nova aliança no capítulo 11 de 1 Coríntios, né? A partir do versículo 23. Essa é uma nova aliança, e Jesus diz, essa é uma nova aliança no meu sangue. Então nós tivemos as alianças lá atrás, a aliança adâmica, a aliança noética, aliança abraâmica, aliança mosaica, né? E hoje nós temos a nova aliança. Então essa palavra, né, essa designação de Velho e Novo Testamento não existe. A palavra de Deus não caduca, a palavra de Deus não fica velha. Pelo contrário, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela se renova a cada manhã, a cada momento ela é mais nova, a cada dia ela é mais nova. Coisas que nós não entendíamos há 20, 30 anos atrás, hoje está revelado diante dos nossos olhos. Existe uma promessa, né? Que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. E o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele está nos guiando a toda a verdade. Todo esse conhecimento que nós temos hoje, o que faltou ao povo de Israel no passado, lá no livro de Oséias, Deus fala que o povo dele foi destruído, estava sendo destruído e foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Mas para nós hoje, Deus tem nos dotado de um grande conhecimento. Um grande conhecimento. Olha, veja bem, eu estou aqui agora diante de um celular, pelo Instagram, estou falando para dezenas, centenas e pode ser até para milhares de pessoas, porque depois que eu encerrar essa live, não só aqueles que estão me assistindo, mas inúmeras pessoas vão acessar, né, essa live. E como tem acessado outras lives, né? Existem inúmeros pregadores hoje na internet, no Instagram, no YouTube, né? Pregando a palavra de Deus. Então, esse conhecimento que faltou lá no passado, né? E o povo de Israel foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Faltou muito conhecimento para Israel, meus queridos irmãos. A gente tem que analisar a trajetória de Israel. Já pensou você ficar 40 anos no deserto? 40 anos no deserto, né? 40 anos. E Deus, quando Deus tirou o povo de Israel que ficou no cativeiro egípcio, no Egito, 430 anos, a finalidade de Deus realmente foi para que Deus pudesse reeducá-los novamente, né? Novamente. Porque qual era a promessa? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo depois de velho, ela não vai se esquecer de Deus. Então, o conhecimento de Deus, lá no passado, ele era passado de pai para filho. De pai para filho. Mas eles não chegaram num pleno conhecimento. Tanto é que Israel está cego. Israel está cego, eles foram destruídos. Agora nós como gentil, como igreja do Senhor, nós temos uma grande responsabilidade diante de Deus. Porque esse conhecimento que faltou a Israel, Deus tem dotado a sua igreja. Deus nos tem dado esse conhecimento, né? Então nós temos uma responsabilidade dobrada, porque a Bíblia diz que a quem é dado mais, mas também é cobrado mais também. Então se você conhece mais,
A cobrança em cima de você é outra, né? Por exemplo, a cobrança em cima daqueles que têm um curso superior, que tem uma faculdade, é outra, é maior. Pelo fato da gente ter uma faculdade, nós não somos melhor do que ninguém, não. Somos melhor, não. A única diferença é que eu tenho uma faculdade e muita gente não tem. Mas isso não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém. Não, né? O conhecimento, ele não nos torna melhor do que ninguém, né? Esse conhecimento, ele pode nos tornar até pior do que os israelitas. Deus não fala que ele vai dar sabedoria aos simples e não aos letrados. Deus não fala que ele confundiu os estudados, os sábios. Deus não confundiu os sábios lá da Grécia, né? Os chabição lá da Grécia, né? Os adoradores da deusa Diana, né? Lá da Grécia, lá. Deus confundiu até hoje. Os sábios estão sendo confundidos. Então, nós podemos termos conhecimento. Deus quer que nós cheguemos ao pleno conhecimento de Deus. Mas Deus quer também que nós tenhamos um coração sensível e acessível à voz de Deus. É isso que Deus quer. Então, por que Israel está passando por todo esse problema? Por que Israel está passando por todo esse problema? Por causa da sua desobediência diante de Deus, né? Porque eles não aceitaram Jesus ainda. Eles vêm há 2000 anos, como eu disse aqui, negando a divindade de Cristo Jesus. Eles vêm negando. E biblicamente, nós sabemos que existe um único Deus só. Eles estão certos, eles são monoteístas, né? Essa foi a grande dificuldade que Israel teve de aceitar Jesus como Deus, porque eles são monoteístas, como nós também somos monoteístas. Coloca outro Deus aí diante de você, para ver se você vai adorar, se você não tiver a revelação de Deus. Nós não vamos adorar. Mesmo que alguém passe uma navalha no nosso pescoço, a gente não vai adorar, porque nós somos monoteístas. O que é monoteísta? Monoteísta é quem acredita em um único Deus, como diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o seu único Deus. Então não existe outro Deus. Para Israel não existe outro Deus. Agora eles não entenderam que Deus é o único Deus, mas que Deus tem um Filho e Deus tem um Espírito. Esse conhecimento faltou a Israel. E esse conhecimento falta à igreja também hoje, que pratica a teologia da Trindade, né? Eu não vou discutir isso aqui agora, mas essa palavra Trindade, ela não existe na Bíblia. Isso é um pensamento lá de Ários, Atanásio, no concílio de Nicéia do ano 525. Esse concílio de Nicéia, para que os irmãos tenham uma ideia, ele durou 41 dias. 41 dias e terminou inacabado. E está inacabado até hoje. Ele tinha mais de 318 bispos estudando sobre a divindade de Jesus, sobre Deus, sobre o monoteísmo, sobre o politeísmo, sobre o ateísmo. E eles não chegaram a uma conclusão. Eles não chegaram a uma conclusão. Esse concílio terminou sem concluir. Tanto é que depois nós tivemos, posteriormente, até hoje nós estamos debatendo esses assuntos. Ainda paira sobre nós o calor desse assunto, né? Depois nós tivemos aí, né? Alguns reformadores, como Calvino, como Almino, né? Que foram reformadores que estudaram, que também debateram sobre isso, né? E assim por diante. Mas essa doutrina Trindade, ela não está na Bíblia,
não é bíblica, não existe 3 deuses. Agora, nós não podemos negar a divindade de Jesus. Jesus é Deus, ele é filho de Deus, ele é Deus, né? A Bíblia diz que ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Nós só podemos chegar a Deus através de Cristo Jesus. Deus recebe a nossa adoração através do seu Filho, né? Nós encontramos lá no livro lá de Filipenses, né? Quando a Bíblia diz que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora tendo forma de Deus, né, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então Jesus, ele sendo Deus, ele não teve por usurpação tomar o lugar de Deus, como aconteceu com Lúcifer, né? Lúcifer, ele tentou tomar o lugar de Deus. Ele, lá em Isaías capítulo 14, né? A partir do versículo 12, ele diz que subiria acima das estrelas, né? E lá ele colocaria o seu trono, né? E lá ele seria adorado, e lá ele seria semelhante a Deus. Olha, que ridículo! Semelhante a Deus! Semelhante a Deus! A gente já sabe que a gente é semelhante a Deus, porque desde a nossa origem, Deus falou que ia criar o homem conforme a sua semelhança. Semelhança a Deus nós já sabemos, talvez sabemos até antes do que o diabo, né? Que nós somos semelhantes a Deus na nossa criação. Só que semelhante é uma coisa, agora igual a Deus jamais nós seremos igual a Deus. Semelhança tudo bem, porque isso está na Bíblia, né? Então o diabo diz que seria semelhante a Deus. Nem semelhante a Deus ele não é mais. Nem semelhante a Deus ele não é mais. Porque ele perdeu as suas características original da sua criação. Ele perdeu a sua característica. Ele perdeu o seu brilho. Ele perdeu o brilho. Está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 28, diz assim, a partir do versículo 12, diz assim: perfeito eras nos teus caminhos até o dia que se achou iniquidade em ti. Então ele era perfeito. Ele podia até ser semelhante a Deus quando ele era perfeito, né? Porque a Bíblia diz: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Então é por isso, meus queridos irmãos, que nós temos que sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Deus. Mas o diabo não é perfeito mais. Ele não é perfeito mais. A imperfeição está nele. O pecado está nele. A iniquidade está nele. E isso é um mistério que nós não sabemos. Talvez saberemos na eternidade. Porque o diabo, ele pecou por iniciativa própria. Ele não foi tentado por ninguém. Ninguém tentou o diabo para pecar. A Bíblia não fala isso, né? E o pecado é um mistério. Deuteronômio 29, a Bíblia fala que Deus não revelou tudo. Todos os segredos de Deus não foram revelados, né? Os oráculos de Deus não foram todos revelados ainda. Talvez na eternidade sim. Mas nós sabemos que o pecado é um mistério que transcende a nossa imaginação. Está lá em 2 Tessalonicenses 7,7, que o pecado ele é um mistério. É por isso que nós não podemos brincar com o pecado, porque ele é um mistério desconhecido, né? Desconhecido. O pecado é um mistério desconhecido. Então nós não devemos brincar com ele. Israel tem brincado com o pecado. Tem brincado. Israel, ao longo desses quase 2000 anos, tem negado, aliás, são 1950 anos, né? Até 14 de maio de 1948, são 1950 anos, são 19 séculos e meio, mas já estamos atingindo aí os 2000 anos, porque isso já fazem 75 anos. Então Israel está brincando, está negando sistematicamente a divindade de Cristo Jesus, negando sistematicamente que Jesus é Filho de Deus,
classificando Jesus como um embusteiro, e eles estão pagando um preço alto por isso, altíssimo, altíssimo. Eles estão no momento, nessa guerra que eles estão enfrentando, aliás, eles vêm enfrentando guerra há muito tempo, né? Não é só esses grupos terroristas que quer exterminar a existência de Israel. A lista dos exterminadores é longa. Nós temos o Hitler, né? Que foram quase 6 milhões de judeus, e eu não vou citar mais nomes aqui, porque nós temos Antíoco, né? Antíoco também, né? Nós temos o general Tito, no ano 70, com a destruição do templo, né? Então, todos esses povos aí, eles querem a destruição de Israel. Por quê? Por que eles querem a destruição de Israel? No livro de Apocalipse, no capítulo 12, a partir do versículo 7, nós encontramos uma batalha que houve no céu, né, e que o diabo e seus anjos foram expulsos aqui para a terra, né? E aqui ele começa a sua ação, né? E então eu vou terminar aqui, vou encerrar aqui, capítulo 12, no versículo 12 de Apocalipse, diz assim: ai dos que habitais na terra, porque o diabo desceu até vós, tendo grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Irmãos, queridos irmãos, querida igreja do Senhor, o diabo conhece a cronologia, o diabo conhece o tempo. A nossa cronologia é de 6 dias que Deus deu para a existência da humanidade na Terra, é de 6 dias. No 7º dia nós entraremos no milênio. É a contagem da semana. É a contagem da semana. A contagem da semana lá é profética. Ela é profética. 6 dias trabalharás, né? Deus deu 6 dias para o homem trabalhar. 6 dias trabalharás. E o homem tem feito muito bem o seu trabalho de matar, roubar e destruir. 6 dias trabalharás. No 7º dia, a Bíblia nos aponta para o milênio, né? Vai vir o milênio, vai vir o ano sabático, o ano de descanso, porque profeticamente, 2 Pedro 3,8, profeticamente, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então Deus deu profeticamente 6 dias, 6.000 anos, para que o homem pudesse trabalhar aqui na terra. E o diabo, ele tem essa cronologia na mão, ele tem esse calendário de Deus na mão, ele sabe que o tempo dele está findando, pouco tempo lhe resta. Ai de vós, porque ele desceu até vocês, isto é, ele desceu, está entre nós, no meio da terra, aqui na terra, tendo grande ira, tendo um ódio muito grande dos filhos de Deus, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele tem pouco tempo para realizar a obra dele. Qual é a obra de Satanás? Roubar, matar e destruir. João 6,10 diz assim, que o diabo, ele não veio senão para roubar, para matar e para destruir. E ele veio da onde? Por incrível que pareça, ele veio do céu. Por incrível que pareça. Ele veio do céu. Essa batalha está lá em Apocalipse 12, versículo 7, você pode conferir lá. Eu não tenho tempo de discorrer aqui, eu já estou encerrando. Eu não quero fazer live com muita delonga, mas não tem jeito, né? Quando a gente começa um assunto, a gente não pode deixar inconcluso, né? Interminado, né? Como o concílio de Nicéia lá, que até hoje não terminou e ainda estão discutindo aí uma série de doutrinas inacabadas. Então a gente começa um assunto, é lógico que a gente não tem tempo de concluir tudo como a gente gostaria, né? Mas pelo menos a gente tem que esclarecer algum assunto. Então, meus queridos irmãos, Israel está passando pelas dores de parto, está passando por um sofrimento muito grande. Isso é só o começo. Israel ainda vai ter muita baixa,
muita baixa. A Bíblia fala que a baixa de Israel é 70%. Todas as nações, no capítulo 12 do livro de Zacarias, a Bíblia diz que Deus vai levar todas as nações lá para Jerusalém para uma prestação de conta. E 70% do povo de Israel vai ser morto. Vai ser morto. Vai restar a terceira parte de Israel, está lá em Zacarias, e dessa terceira parte, Deus vai purificar no milênio como se purifica a prata e se purifica o ouro. Mas Israel jamais vai perder uma guerra, Israel jamais vai ser destruído, porque há uma hipoteca. Há uma hipoteca de Deus sobre isso. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Deus disse que ainda que a lua, ainda que as extremidades, ainda que o sol, ainda que todo esse ecossistema, né, que está sustentando a gente, deixe de existir, Israel jamais deixará de ser uma nação, de ser um povo diante dele. Irmãos, vamos orar por Israel. Vamos orar por Jerusalém. Porque existe um trono ali em Jerusalém, né? Está lá no Salmo 122. Existe um trono ali. E Jesus está voltando para assumir, para assentar nesse trono, para governar Israel por 1000 anos. É por isso que o diabo odeia Israel, meus queridos irmãos. É por isso que o diabo odeia Israel, porque existe um trono, né? Esse trono que ele tanto queria ser semelhante a Deus. Ele achou que Deus ia levantar da cadeira e falar: tá aqui a cadeira, pode sentar. Jamais Deus ia levantar da cadeira e deixar ele sentar, né? Eu vou subir mais alto do que as nuvens, que ridículo. Eu vou estabelecer o meu trono. Eu vou ser semelhante a Deus. Tá, é ruim, hein? É ruim Deus levantar da cadeira e falar: pode sentar, Satanás, pode reinar. Não vai acontecer não. Esse trono está prometido, é o trono de Davi. Ele está em Jerusalém, ele está prometido para Yeshua, ele está prometido para Cristo Jesus. É por isso que nós devemos orar: Maranata, Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, e que Deus possa te abençoar, você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém.